Obrigado, presidente. De volta à tribuna. Boa tarde, agora já tarde, a toda a população panelense, a todos os presentes, todos os vereadores, mesa diretora, Sua Excelência Presidente, Nival Melo. Quero cumprimentar a imprensa mais uma vez, a Dario, a Alice e o Jota, representando o Instituto Cultural Paideia, ex-vereador Clóvis e a ex-prefeita do município que se encontra presente aqui na Câmara. Muito bem-vinda. Eu quero também parabenizar a advogada que manifestou-se brilhantemente aqui e ao doutor James, que se encontra na casa também. Já era de se esperar a defesa brilhante dos advogados da prefeita, já são conhecidos pela competência e pela capacidade. Porém, presidente, nesse sentido da aprovação ou rejeição das contas de 2018, foi muito bom ver o senhor voltar à sua coerência aqui, nas suas manifestações aqui na tribuna. Mas nas contas de 2018, para ser coerente com o meu voto das contas anterior, eu vou ter que acompanhar mais uma vez o Tribunal de Contas, porque a mesma tabela que eu usei como fundamento para dar meu voto favorável, eu utilizo aqui como fundamento para questionar a procedência das contas. Exemplo, aplicação e manutenção do desenvolvimento do ensino, artigo 212 da Constituição Federal, o limite legal de 25% não foi alcançado, tendo em vista que o percentual aplicado, presidente, segundo o relatório do Tribunal de Contas e o relatório da auditoria, foi de 23,78%. E o cumprimento aqui na tabela foi apontado por sua improcedência, não houve o cumprimento. O gasto com pessoal, eu até escrevi artigos na época sobre isso no site Panelas Pernambuco, e a prefeita acabou incorrendo no erro, não há crime, há erro, mas que esses erros foram apontados por mim, enquanto cientista político ou o filósofo em questão, fazendo aqueles apontamentos na época, e o gasto de pessoal extrapolou. O limite máximo, como nós sabemos, é de 54%, mas nós tivemos ali um limite de 67,13% com gasto pessoal, extrapolando acima do limite. Presidente, esses foram basicamente os erros, né? Como eu disse, não há crime, há erro, nas contas de 2018 da ex-prefeita do município de Panelas. Temos alguns outros problemas para apontar, como o próprio Tribunal de Contas apontou através do relatório do Ministério Público, da auditoria do Tribunal de Contas, e nesse relatório apontava para um possível déficit previdenciário e colocaram isso na conta da ex-prefeita também. Mas nós sabemos que isso é um problema histórico, não é um problema somente histórico municipal, diga-se de passagem, é um problema federal, e com o modelo que temos previdenciário no nosso país, a probabilidade é de nunca conseguirmos resolver esse problema, a não ser que mudemos o modelo, esse sistema tripartido ou capenga de previdência social, ele não funciona. Em Panelas, nós tivemos uma piora quando nós aprovamos aqui o regime próprio de previdência, que foi uma grande desgraça para o nosso município, e que isso não pode cair no colo e não é culpa da ex-prefeita. Na época, esse projeto passou pela Câmara, os vereadores aprovaram, os nossos ex-colegas, alguns eu acho que ainda estão aqui na Câmara, aprovaram o regime de previdência própria, e eu quero deixar claro que não é por conta do déficit previdenciário somente que eu estou me manifestando contra as contas e, obviamente, acompanhando o relatório do Tribunal de Contas. Por quê? A previdência própria do município de Panelas, basicamente hoje funciona em dois regimes, isso é a previdência própria. O regime de capitalização e o regime antigo que nós tínhamos. Enquanto o regime geral é justamente o regime que nós depositamos os descontos dos contratados. O que acontecia antes e o que acontece hoje no nosso município é a prefeitura inchada com o número de contratos temporários para garantir votos e o aparelhamento de indicações de vereadores, inclusive das bancadas que apoiam normalmente os prefeitos que passam pelo gabinete, e enquanto isso
todos esses descontos, de todos esses contratados, são encaminhados para o regime geral de previdência social, causando ainda mais um déficit previdenciário na previdência própria do nosso município, que atualmente tem um aporte de mais ou menos R$500 mil mensais. Salvo engano, esse é o valor do aporte, e que provavelmente, se tivermos que condenar prefeitos que têm um regime próprio de previdência, nós teremos que rejeitar as contas de todos os prefeitos que passaram e que vão passar no município de Panelas, a não ser que consiga equilibrar o problema através de concurso público e através de uma injeção maior no regime próprio de previdência social. Então, presidente, além desses fatores apresentados pelo Tribunal de Contas, lembrando que eu estou acompanhando somente o limite de gasto de pessoal e a não aplicação do mínimo em educação, porque eu sempre fui um defensor da pauta dos professores e seria uma incoerência de minha parte aprovar uma conta que aponte para a aplicação mínima ou abaixo do mínimo na educação, tendo em vista que na época era uma coisa da qual eu também reclamava. E para além do relatório, isso eu posso dizer que é um relatório feito por mim desde aquela época, é justamente a falta de transparência do governo em 2018. Na época, em 2017, ele chegou a cair de ruim ou de péssimo para moderado. Em 2018, a gestão se comportou de maneira opaca, inclusive a respeito de muitos pedidos de informações feitos aqui por essa casa. Na época, o presidente era Genilson Lucena e eu estava apenas militando politicamente no nosso município. E presidente, por essas razões, eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas e voto conforme os técnicos e os auditores apontaram para esta casa. Lembrando, presidente, que isso é um julgamento técnico. Se eu tivesse que dar uma nota para a pessoa da prefeita, eu obviamente daria nota 10. Eu a conheci recentemente pós-eleições, ela sabe do respeito que eu acabei desenvolvendo por ela, mas o julgamento é técnico, não é pessoal. E por isso, o meu voto, presidente, é técnico também. Obrigado. Obrigado, presidente. De volta à tribuna, levando em consideração, presidente, que o que é parecido não necessariamente é igual, porque em 2017 existe um parecer pela aprovação com algumas ressalvas, mas elenca o gasto com o pessoal dentro do aceitável e elenca o gasto com a educação dentro do aceitável, a contratação e a aplicação na educação, no desenvolvimento do ensino também como dentro do aceitável, porém, já no parecer de 2018, elenca um gasto excessivo com o pessoal e também uma aplicação abaixo do mínimo na educação. Porém, presidente, eu quero salientar aqui o voto do colega Mano e do vereador Zé Júlio para parabenizá-los e dizer que cada dia, Zé, eu admiro mais a sua sabedoria. Porque, não obstante a manifestação da defesa que fez o papel dela e brilhantemente fez o papel da defesa, por isso eu cumprimento aqui Fidel, doutor Jamson, a advogada que se manifestou na tribuna, o julgamento da Câmara, presidente, ele não é um julgamento técnico, não é para ser um julgamento técnico. O julgamento da Câmara é para ser um julgamento político. O julgamento técnico é o Tribunal de Contas. Vamos aqui dar um exemplo. Se em 2017, quando a prefeita, com toda boa vontade, junto com todos os vereadores, tivesse conseguido desassorear a barragem, todos se lembram que, de fato, a prefeita e os vereadores assinaram aqui um documento, foi unânime, não foi, prefeita? E ela levou as máquinas e depois apareceu do céu um parecer técnico dizendo que tinha que parar tudo. Se as contas de 2017 da prefeita viessem com rejeição por conta disso, eu aprovaria. Eu diria que os técnicos do Tribunal de Contas não estavam passando sede aqui, não faltava água na casa deles, e por isso eu justificaria qualquer tipo de gasto pela desassoreação. Então o julgamento aqui na Câmara, ele é um julgamento político. E o Zé, com toda a sua sabedoria, disse isso aqui com outras palavras, e o Mano de Boca da Mata disse a mesma coisa.
E se vocês tivessem dito o contrário daqui da tribuna, eu teria ocupado para criticá-los. Porque o Zé vai dizer, na época eu era vereador e estava do lado dela. E o Mano ia dizer, na época eu estava do lado dela. Assim como o André Muniz e o Joelmo poderiam dizer a mesma coisa. Então, quando vocês votam com coerência, porque era justamente o lado que vocês estavam. E era justamente isso que eu dizia para outros colegas. Já o Pierre Logan, se tivesse feito o contrário, seria incoerente. E foi justamente o que o Zé também disse aqui com as suas palavras. Por isso, presidente, eu quero fazer aqui verbalmente uma moção de aplausos ao vereador Mano, ao vereador Zé Júlio, Testim, Joelmo, pela coerência deles e, obviamente, dar o meu voto favoravelmente ao Tribunal de Contas e, portanto, contra as contas da prefeita, pelo excesso com gasto de pessoal e pela aplicação mínima na educação, conforme o parecer. É como eu voto, presidente.